Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que é um verdadeiro achado. Com certeza. É um documento que parece ser um briefing interno de uma mega corporação, a Pentex, detalhando quem eles consideram seu inimigo número um. Um grupo chamado Glasswalkers. Exato. E o mais interessante aqui é que não é, sabe, propaganda para fora. É uma análise fria, interna, sobre por que eles são vistos como uma ameaça existencial. Uma ameaça que pode acabar com a empresa. Nossa missão hoje é justamente essa, usar esse documento para decifrar quem são esses Glasswalkers, por que a Pentex está tão apavorada com eles. E quais são os planos de guerra que estão sendo traçados, né? Exatamente. E, olha, a gente já começa com uma contradição que define o conflito todo. Qual? O documento deixa claro que o que torna os Glasswalkers tão únicos é a aliança fundamental deles, enquanto a maioria dos grupos parecidos serve a uma força do caos, Wild, né, o selvagem, os Glasswalkers são devotos da Weaver, A Tecelã. a tecelã. E o que ela representa segundo o documento? Pelo que o texto descreve, a Weaver é uma entidade de ordem, de estrutura, De teia, quase uma força de calcificação, assim. ordem. E isso coloca ela em oposição direta não só ao caos do Wild, mas principalmente à entidade que a Pentex serve. Aquela força consumidora que eles chamam de Worm. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Pentex, que serve a essa entidade da corrupção, a Worm, Isso, aponta a entidade da ordem, a Weaver, como a verdadeira inimiga. exatamente. Isso já é um paradoxo em tanto. A rivalidade é completamente ideológica, no fundo, no fundo. Totalmente. A Pentex parece acreditar que o caos do Wild é, de certa forma, gerenciável. Talvez até útil para eles. Mas a ordem rígida da Weaver é o oposto fundamental de tudo que eles representam. E é daí que vem o desprezo. Faz sentido. O documento chega a se referir aos Glasswalkers como baratas, um termo bem pejorativo que eles usam para reforçar essa natureza urbana do grupo. E essa identidade urbana é a chave de tudo, então. O documento fala que eles já foram chamados de protetores dos homens, depois cavaleiros de ferro. Os nomes contam a história, né? Sim, uma história de adaptação, de abraçar a cidade, a tecnologia. Mas como é que isso, na prática, transforma eles numa ameaça tão perigosa para uma empresa como a Pentex? Ser urbano não deveria ser uma desvantagem. É o contrário. O fascinante aqui é a proximidade. O campo de batalha é o mesmo. Ah, Eles não estão em florestas distantes ou reinos espirituais isolados. Eles estão nos mesmos arranha-céus, usando as mesmas redes de fibra ótica. frequentando os mesmos lugares? Isso. Eles não são só adversários, eles são vizinhos. E vizinhos barulhentos, que conhecem todos os seus hábitos. Vizinhos que sabem onde você esconde a chave reserva e que a sua senha do Wi-Fi é fraca. Exatamente. Eles entendem a infraestrutura, a burocracia, a dependência da tecnologia e, o mais importante, a mentalidade corporativa. Eles não veem a cidade como inimiga. Não. Eles a veem como um ecossistema a ser dominado. E isso lhes dá uma vantagem que nenhum outro grupo tem. Entendi. O documento é categórico nisso. Chega a dizer, e eu vou até citar, que os Glasswalkers são a única tribo com capacidade real de derrubar a Pentex. Nossa, uma declaração dessas num documento interno é de arrepiar. Não é bravata para o público. É um alerta para os executivos. E eles devem ter bons motivos para esse medo. O documento cita exemplos específicos, certo? Cita. E os exemplos são assustadores pela precisão. O primeiro é um ataque quase cirúrgico a um escritório da Pentex em Glendale, no Arizona. Cirúrgico como? O relatório não fala de uma invasão com força bruta, sabe? Foi muito mais sofisticado. Eles entraram, sim, mas o objetivo principal não era destruir computadores ou queimar arquivos. E qual era o objetivo, então? Eles foram atrás da fundação espiritual do lugar. O complexo inteiro tinha sido construído sobre o que o documento chama de kern, um ponto de poder. Um ponto de poder. E os Glasswalkers fizeram algum tipo de ritual que purificou esse ponto. O resultado? O que aconteceu? O escritório não foi só danificado. Ele se tornou permanentemente inútil para Pentex. O lugar ficou espiritualmente estéril para eles. Uau! É como salgar a terra do inimigo, mas, assim, numa dimensão totalmente diferente. Isso é impressionante.
Não é um ataque físico, é metafísico. Eles não tomaram o território, eles anularam o território. Exato. Ok, neutralizar um escritório é uma coisa, mas o documento fala em derrubar uma empresa inteira, não é a tal da Good House International? Isso mesmo. Isso é outro nível de ameaça. Como um grupo, por mais especializado que seja, consegue fazer um estrago dessa magnitude? E aqui a gente vê a estratégia deles em plena execução. Foi um plano com várias frentes, uma verdadeira jogada de mestre. Certo. Primeiro, um grupo especializado dentro dos Glasswalkers, que o documento chama de Monkey Ranchers, lançou um ataque cibernético coordenado. Ok. Eles paralisaram os servidores de mais de 20 escritórios da Good House, simultaneamente, com o tipo de vírus que o autor descreve como baseado na Weaver. Então o caos digital foi o primeiro passo. Foi a distração. Porque enquanto a equipe de TI estava em pânico tentando entender o que acontecia, o caos físico começou. Caos físico? O documento menciona que, convenientemente, incêndios começaram a pipocar em vários locais. Ah, não. E justamente onde os sistemas de sprinklers falharam. Espera um pouco, isso é genial. Eles usaram os incêndios, o caos físico, Como cortina de fumaça. para o verdadeiro ataque, que era digital. Ninguém na TI estaria se preocupando com a segurança dos dados se o prédio estivesse pegando fogo. Exatamente. É uma distração clássica, mas aplicada num contexto tecnomágico. E enquanto todos corriam para salvar os prédios, A segunda fase do ataque digital. foi lançada. Com os sistemas de segurança em frangalhos, eles tiveram acesso irrestrito. Roubaram dinheiro, sim, mas o alvo principal era informação. Informação. Eles baixaram décadas de registros, e-mails, memorandos. Tudo. E o que eles fizeram com essa informação? Foi um ataque de ransomware? Não, foi o golpe de misericórdia. Eles não pediram resgate. Eles simplesmente vazaram tudo. 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 O documento detalha que eram informações sobre atividades moralmente duvidosas da Good House. A gente pode imaginar do que se trata, né? Sim. O que é realmente genial nessa tática e que serve de lição é que eles não destruíram a infraestrutura física. Eles destruíram a confiança. A confiança. Em uma economia baseada em reputação, um vazamento de informações bem direcionado pode ser mais devastador que uma bomba. Sem dúvida. A reputação da Good House foi pro lixo, as ações despencaram. E a empresa acabou, quebrou. E o documento diz que a Pentex teve sorte de não ser arrastada junto. Isso mostra o poder de um inimigo que entende que a informação é a arma mais poderosa do século XXI. É uma mentalidade que exige um nível de planejamento, de criatividade que vai muito além da força bruta. Exatamente. É um perfil bem específico. Uma capacidade de analisar sistemas complexos, pensar em múltiplas variáveis, coletar inteligência e construir estratégias de longo prazo. Curiosamente, O quê? é um perfil muito comum em quem gosta de RPG, sabe? Essa habilidade de mergulhar num sistema, entender as regras e usar de forma criativa. É verdade, geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, envolvido com leitura e essa mesma capacidade de manter o foco, de criar estratégias e absorver uma quantidade enorme de informação. Combina muito. É exatamente o que se precisa para encarar grandes provas e concursos, seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. É a mesma lógica, no fundo. Preparar-se meticulosamente para um grande desafio, seja ele ficcional num jogo ou muito real na vida. Exige dedicação e as ferramentas certas. Uma boa dica. Bom, essa análise sobre preparação foi ótima. E agora vamos voltar a ver como a Pentex está se preparando para sua própria contraofensiva. Porque eles não devem estar parados, né? De forma alguma. O documento detalha uma contraofensiva em 3 frentes. A primeira é basicamente pagar na mesma moeda. Fogo contra fogo. Certo. Eles estão financiando secretamente uma rede de hackers de elite chamada Incognito. Secretamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que os próprios hackers não sabem para quem trabalham. A Pentex atua como um patrono anônimo, fornecendo a eles tecnologia de ponta, hardware, software. Coisas que ninguém mais tem. Exato.
E o detalhe sinistro é que essa tecnologia já vem, segundo o documento, sutilmente corrompida com a influência da Worm. Ah, Então eles estão armando um exército digital por procuração para criar barreiras e lançar seus próprios vírus sobrenaturais contra os Glasswalkers. uma guerra por procuração no ciberespaço. É uma estratégia arriscada? E a segunda frente? Imagino que não seja só tecnológica. Não. A segunda é guerra psicológica pura. Como assim? Eles exploram a desconfiança que outras tribos, as mais tradicionalistas, já têm em relação aos Glasswalkers. O documento menciona grupos como os Garou de Fenris e os Red Talons. Que já não gostam deles. Exato. Já os veem com desprezo como baratas que rastejam por prédios. A Pentex simplesmente joga gasolina nesse fogo. Espalhando desinformação, plantando rumores. Isso. Eles os pintam como traidores das tradições, servos de uma entidade perigosa, tentando isolar-nos de qualquer aliado em potencial. O objetivo é criar uma guerra civil entre eles. Ou, no mínimo, um isolamento político tão grande que os Glasswalkers fiquem sozinhos e vulneráveis. É a clássica estratégia de dividir para conquistar. É um plano bem complexo, uma frente digital, outra psicológica. Aliás, se essa análise de estratégias de guerra de informação está ajudando a clarear as coisas, vale a pena curtir e se inscrever. Ajuda a gente a saber que tipo de análise aprofundada o pessoal mais valoriza. Com certeza. Mas agora, voltando ao plano da Pentex. O documento menciona uma terceira estratégia, e essa parece ser a mais perigosa de todas, para a própria Pentex. Sim, porque envolve usar as armas do inimigo de uma forma muito mais direta. E perigosa. Como? O plano é adquirir tecnologia de ponta de empresas que são, secretamente, frentes da Weaver. Da própria Weaver. Sim. O documento cita uma companhia chamada DNA como exemplo. Eles querem pegar a tecnologia mais avançada da Weaver e integrá-la nos seus próprios sistemas. Mas isso não parece um erro de principiante? Eles são descritos como essa entidade maligna e calculista e estão prestes a se contaminar com a tecnologia do inimigo? Isso não soa meio desesperado? Soa desesperado porque provavelmente é. O próprio autor do briefing admite, preto no branco, o risco gigantesco dessa estratégia. Ele admite? Sim. Ele escreve que, ao fazer isso, a própria Pentex pode ser contaminada pela influência da Weaver. Eles estão conscientemente se expondo ao mesmo perigo. É uma aposta altíssima. Mas qual é a lógica por trás disso? Eles acham que podem controlar o fogo? A lógica, ou a aposta, é que os Glasswalkers já são uma causa perdida. A Pentex acredita que é só uma questão de tempo até eles serem completamente assimilados pela Weaver, mente, corpo e alma. E quando isso acontecer? A Pentex vai comemorar uma vitória. Uma tribo inimiga inteira terá desaparecido do mapa. Uma vitória temporária, imagino, porque aí eles teriam um problema talvez até maior nas mãos. Exatamente. Eles eliminam o inimigo, os Glasswalkers, mas no lugar surge um adversário ainda mais poderoso e totalmente unificado. Um avatar direto da Weaver. Nossa! E o grande e trágico paradoxo é que a Pentex, ao usar a tecnologia da Weaver para se defender, está correndo o risco de seguir exatamente o mesmo caminho. Eles podem estar acelerando a própria transformação naquilo que mais temem. Exato. E o documento termina com uma nota que mostra o tamanho desse medo interno. Não é algo teórico, né? É política da empresa. É uma diretriz brutal. O autor afirma que qualquer agente da Pentex que apresentar sinais de contaminação da Weaver Sim. será tratado de forma pior do que um lobisomem capturado. Pior. Pense no que isso significa. O medo de se tornar o inimigo é tão grande que eles estão dispostos a eliminar seus próprios agentes da forma mais cruel possível ao primeiro sinal de infecção ideológica. Uau! Então, no final das contas, o que esse documento nos mostra é o retrato de uma organização, combatendo seu inimigo mais eficaz ao copiar seus métodos. E vivendo sob o pavor constante de ser corrompida no processo. É aquele velho ditado, né? Se você encara o abismo por muito tempo, o abismo encara você de volta. E isso deixa uma reflexão final, que não está explícita no documento, mas que paira sobre toda essa Guerra Fria.
Qual seria? O que acontece se ambos os lados se tornarem tão consumidos pela lógica, pela ordem e pela tecnologia da Weaver, que o conflito original entre a corrupção da Worm e o caos do Wild se torna irrelevante? E se as ferramentas da guerra, no fim, ditarem o futuro de todos, independentemente de quem vencer